Cabana, cabana, vire-se para mim, de costas para a floresta, mas de frente para mim. Cabana, cabana, vire-se para mim, de costas A floresta mas de frente está para viva. mim. Cabana, Entre as suas árvores, vire-se segredos de ancestrais, costas para a floresta, mas de ecos frente de um passado que não fora completamente esquecido. vire-se Lá, no coração da floresta, onde os espíritos selvagens correm livres, uma das bruxas mais velhas do mundo vive, Baba Yaga. Reclusa em sua cabana de madeira, onde há sempre fumaça em sua chaminé, fogo em seu forno e um banquete terrível servido em sua mesa, a velha bruxa maquina os seus feitos memoráveis. Em sua casa, onde há sempre sabedoria e espanto, dor e alegria, bênção e maldição. Sejam bem-vindos à cabana de Baba Yaga. O folclore sempre associou a floresta à bruxaria. As árvores, senhoras ancestrais da terra, aquelas que trazem segredos, aquelas que guardam memórias, aquelas que são a voz do chão sagrado onde nós pisamos, sempre foram associadas à prática de magia e de feitiçaria. Quando nós falamos em folclore eslavo, sempre haverá uma bruxa da floresta próximo para trazer sabedoria, para trazer espanto, horror e até mesmo canibalismo. Hoje nós vamos falar sobre Baba Yaga, uma bruxa temida do folclore eslavo e certamente a bruxa mais famosa dos contos heróicos que foram difundidos entre toda a Rússia e entre muitos outros países eslavos. É muito interessante falar sobre Baba Yaga porque Baba Yaga traz a consciência eslava sobre a vida e a morte, sobre os fenômenos que aconteciam dentro da floresta, nessa zona que é tida pelos seres humanos desde os primórdios da humanidade como um cenário desconhecido, misterioso, onde os deuses caminham livremente e os espíritos selvagens residem. Baba Yaga é uma bruxa ancestral eslava. Ela traz sobre si muitos símbolos que são associados à prática ritual e que foram no passado importantes para o desenvolvimento da cultura eslava. Já neste primeiro momento, nós vamos falar sobre a aparência de Baba Yaga e os seus significados espirituais. Baba Yaga é descrita nos contos folclóricos como uma bruxa de aspecto cadavérico, como um cadáver vestido com trajes tradicionais russos ou, em outras versões, com trajes poloneses ou ucranianos. O conto em si vai trazer símbolos de acordo com a região onde ele está sendo contado, onde a história está sendo narrada. Mas, de modo geral, Baba Yaga é representada como uma velha cadavérica com suas vistas comprometidas. Nenhum conto folclórico traz de forma clara que Baba Yaga é cega, mas há sempre uma noção de que ela possui uma visão difícil. A visão de Baba Yaga é comprometida, portanto ela se norteia através do olfato. E por isso nos contos folclóricos nós temos a descrição de nariz ao teto, ou seja, Baba Yaga possui um longo nariz e ela utiliza esse nariz para identificar as suas vítimas, para saber o que está cercando. Serão perigos, serão heróis, peregrinos, alguém que ousou cruzar o seu caminho. Ela se norteia através deste sentido poderoso que é o olfato. E é muito interessante quando nós falamos sobre o olfato e Baba Yaga, porque dentro da noção dos antigos eslavos sobre o contato dos vivos com os mortos, assim como o odor dos mortos causa um impacto negativo nos vivos, assim como o odor dos mortos incomoda os vivos, o odor dos vivos também incomoda os mortos. Então Baba Yaga
em praticamente todos os contos folclóricos, demonstra incômodo ao se deparar com uma pessoa viva, com um herói, com um viajante que aparece de repente em sua cabana. O segundo dado sobre a aparência de Baba Yaga é uma perna em osso em um canto, outra perna em outro canto. Baba Yaga é uma velha descrita como decrépita, nem sempre foi assim. Em algumas versões, em alguns contos folclóricos, ela surge como uma mulher de aparência atraente, sensual, poderosa. Ela pode assumir outras formas, afinal de contas, nós estamos falando de uma bruxa da floresta. E uma das grandes características de espíritos da floresta é a capacidade de metamorfose. Eles podem se transformar não apenas em outras pessoas, mas em animais e também em plantas. Mas, de modo geral, temos Baba Yaga descrita como uma velha, decrépita, com uma perna de osso ou uma perna de ferro em algumas versões. Nós temos uma bruxa descrita com uma perna em estado de decomposição avançado, com ossos à mostra, e uma perna sã. Assim é a descrição geral de Baba Yaga. O que isso representa a nível espiritual para nós, quando nós lidamos com o espírito de Baba Yaga ou com tradições que trabalham com a magia de Baba Yaga? As pernas de Baba Yaga, dentro da cosmovisão folclórica, representa a sua capacidade de estar nos dois planos. No plano dos mortos, através de sua perna óssea, de sua perna em decomposição, e também no plano dos vivos, com a sua perna sã. Então isso representa a capacidade de estar transitando entre estes dois lados, entre o lado dos mortos e o lado dos vivos. Este é o significado dessa perna em osso. Nós, como bruxos e bruxas de astúcia, precisamos resgatar esse significado para a nossa prática cotidiana. Precisamos estar em contato com o mundo dos espíritos e precisamos estar aliançados com este mundo. Precisamos equilibrar essa balança e não perder de modo algum este simbolismo, este significado, a importância de estar em contato e em comunhão com o mundo dos espíritos. Quando nós falamos sobre os símbolos folclóricos de Baba Yaga, é muito interessante porque o primeiro que nos vem à memória é a sua cabana. A sua cabana rústica de madeira, capaz de trazer tanto simbolismo e magia, quanto cultura e também conhecimento. Uma das primeiras características da cabana de Baba Yaga, certamente, são as patas de galinha que não apenas a sustentam, mas também dão a ela movimento, ou seja, as patas de galinha sustentam e trazem movimento. Quando nós retornamos à história dos antigos eslavos, nós examinamos o folclore e compreendemos que há uma relação poderosa desta cabana, destas patas de galinha, com o reino dos mortos. Havia um rito fúnebre antigamente, onde algumas tribos eslavas levavam as cinzas dos seus mortos dentro de urnas funerárias aos limites da floresta. E lá na floresta, eles depositavam essas urnas em árvores ocas, em troncos ocos, cujas raízes se projetavam do solo, dando a aparência de patas enormes de galinha. A aparência dessa árvore traz a relação dessas patas de galinha. A casa de Baba Yaga é uma representação original de um caixão, de uma urna funerária. Por isso ela é tão associada ao reino dos mortos e aos poderes do submundo, aos poderes do limiar que divide este mundo com o mundo dos espíritos. Então, de onde vem essa ideia das patas de galinha? De um rito funerário antigo, segundo Vladimir Prop, historiador russo e folclorista que estudou durante muitos anos os contos folclóricos eslavos. Segundo ele, a origem desse simbolismo com as patas de galinha vem através dessas árvores que projetavam as suas raízes para fora do chão e pareciam realmente patas de aves, patas de galinha. Então nós temos essa associação com os ancestrais. As colunas que sustentam, as pernas que dão movimento à casa de Baba Yaga são na realidade os túmulos dos mortos.
E é interessante quando nós trazemos essa noção a nível espiritual, porque o que sustenta a casa de uma bruxa são os seus mortos, são os seus ancestrais. Eles são a nossa coluna e eles são aqueles que nos guiam, aqueles que trazem movimento à nossa vida, aqueles que nos trazem direção. Certamente esse significado é trazido para dentro dessa noção folclórica que gira em torno da cabana de Baba Yaga. Aquilo que sustenta a cabana da bruxa é, na verdade, as raízes ancestrais. Aquilo que sustenta a casa da bruxa é, na verdade, essa nascente de legado, de memória, de poder e de magia que percorre através dos nossos sangues, dos nossos ossos, das nossas almas e dos nossos corações. Então, se você está se sentindo perdido, perdida dentro dessa verdadeira floresta que é a vida, saiba que os ancestrais da sua casa estão te sustentando, que eles são coluna na sua vida e que eles te trazem movimento, guiança, direção. As patas de galinha representam os túmulos dos ancestrais. São eles que sustentam a nossa bruxaria. A sua bruxaria é sustentada pelo poder dos seus antepassados. Outro símbolo importante que gira em torno da casa de Baba Yaga é a cerca feita de ossos humanos. Ora, essa cerca é retratada como uma cerca com crânios e ossos, ora, a cerca é retratada como com crânios e partes humanas. Mãos, pernas, pés, pescoço, olhos. Então nós temos uma simbologia importante daquela que doa e daquela que consome. Baba Yaga também é uma personificação da própria terra. E o que a cerca de uma casa representa, senão a proteção dessa propriedade? Ossos humanos. Uma cerca que traz uma profunda conexão também com o reino dos mortos. O que protege a cabana da bruxa é o poder dos mortos que residem na terra onde a bruxa está. É o poder dos mortos de sua própria linhagem, é o poder dos mortos que estão associados a ela, aqueles mortos que foram recebidos por ela, aqueles mortos que foram alimentados por ela. Há uma questão muito interessante, porque quando algum peregrino chega à cabana de Baba Yaga, quando algum viajante chega à cabana de Baba Yaga, a primeira coisa que esse viajante vai fazer é pedir passagem para a cabana para entrar nos domínios de Baba Yaga. Veja que simbolismo interessante. Então, um encantamento é dito: cabana, cabana, vire-se a mim, de costas para a floresta e de frente para mim. Após o herói da história, o peregrino, o viajante, recitar esse encantamento, a cabana vira. A direção que estava apontada para a floresta agora se locomove e se posiciona na frente do peregrino. A floresta, no conto, representa o mundo espiritual, aquilo que é desconhecido, que está distante das nossas fronteiras, distante do comodismo da nossa vida cotidiana, do nosso vilarejo, das nossas pequenas cidades. Para se entrar no mundo espiritual, para se entrar no domínio de uma bruxa, é preciso ter a sua autorização. Para se entrar no mundo de Baba Yaga, para ter contato com o mundo dos espíritos, é preciso pedir passagem. É preciso ter noção de que esta arte exige respeito. O herói entra na cabana de Baba Yaga e é interessante porque essa associação também liga essa transição entre mundo espiritual, que representa a floresta, e mundo dos vivos, que representa a fronteira onde o viajante está. A partir daí, ele entra no mundo espiritual, depois que ele pede licença, depois que ele recebe autorização, depois que ele recita o encantamento. Baba Yaga então se posiciona para receber a visita inesperada. Ela tem um temperamento difícil. Naturalmente ela representa a floresta, e a floresta não é nem um pouco fofa. Se tem uma coisa que me inquieta, este ensino de que espíritos da floresta irão responder a hora que o magista quiser. De que espírito da floresta irá responder de forma fofíssima para sentar com você, tomar um café, para jogar dominó com você e para participar de todas as sandices que as pessoas criam. Quando o herói da história chega até a casa de Baba Yaga, o viajante, o peregrino, a primeira coisa que acontece é pedir passagem, como nós relatamos anteriormente.
Baba Yaga então se posiciona para receber essa visita inesperada. Na maior parte das vezes as pessoas estão perdidas. Na maior parte das vezes as pessoas que vão até Baba Yaga vão buscando orientação porque estão perdidas. Baba Yaga então recebe o herói da história, o peregrino viajante. E ela pergunta 3 perguntas que são muito interessantes para nós. De onde você vem? Para onde você está indo? E o que você quer? Em muitos contos, essas são as perguntas que ela direciona para o viajante. De onde você vem? Essa pergunta traz a noção de origem. De onde que você está vindo? Você se lembra das suas origens? Você se lembra lá das suas raízes, de onde você veio? Para onde você está indo? Qual é o seu objetivo aqui? Você tem algum objetivo ou você está como aqueles que não sabem de onde vieram e nem para onde estão indo? Que estão indo nessa direção porque viram outros indo também? Ou porque a moda do momento ditou que esse é o caminho da hora? De onde você vem? Para onde você está indo? E o que você quer? Qual é a sua meta ou o seu objetivo aqui? Nós estamos falando de um espírito que é muito direto. Baba Yaga não gosta de visitas. Ela é visitada, como eu disse anteriormente, diante de uma necessidade. Quando as pessoas realmente precisam encontrá-la em busca de sabedoria, em busca de um norte, de uma direção. Então, quando o herói recebe essas perguntas, ele treme e ele diz a Baba Yaga: quando um anfitrião recebe um hóspede, ele não questiona, ele traz, ele o leva à sala de banhos, ele o leva ao banquete e depois então se pergunta. Baba Yaga então o leva até a sua casa, até o interior da sua cabana. É muito interessante porque até no mundo dos espíritos a gente precisa ter a malícia, saber contatá-los, saber entrar e saber sair. Estamos falando de um espírito poderoso que personifica a floresta, aquela que é capaz de devorar, de causar grandes estragos, grandes problemas, está extremamente associada a maldições, extremamente associada à morte. Por isso há temor e esperteza no contato com o mundo espiritual. Quando o herói da história entra dentro da casa de Baba Yaga, ele passa pela sala de banhos. A primeira instância é o banho, a primeira instância é a limpeza, a primeira instância é a purificação. O contato com o mundo dos espíritos exige purificação, exige estar pronto para se despir do velho, para se despir daquilo que te atrapalha e seguir em frente em uma caminhada dotada de conhecimento e de descobertas poderosas. A segunda instância é o banquete. Baba Yaga então vai levá-lo para comer em sua mesa. E dentro da consciência dos antigos eslavos, um espírito só comunga com o reino dos mortos após comer a comida dos mortos. Quando o ente querido falecido desce ao reino espiritual, ele só se torna parte deste mundo após comer a comida dos mortos. Por isso, os eslavos antigos em algumas tribos ditavam conselhos e enviavam oferendas alimentícias dentro dos túmulos, nas proximidades da floresta, para alimentar os seus mortos e para que eles finalmente descansassem em paz no reino espiritual. Baba Yaga oferece essa comida e isso traz uma noção importante de comunhão. A comida sempre esteve ligada aos mortos. Eu gosto muito, por exemplo, de cozinhar para os espíritos, de levar oferendas alimentícias na encruzilhadas, em um bosque, em um parque, diante uma gruta, diante uma ponte, porque isso está muito relacionado a um nível de comunhão e ao nível de importância que nós dedicamos e oferecemos a eles. Ao passar pelo banquete, ele está pronto. O peregrino, o viajante, aquele que cruza portões, aquele que atravessa pontes e portais, está preparado, purificado e abençoado para seguir a sua jornada. E é interessante porque estes não são os únicos símbolos espirituais ligados a Baba Yaga. Nós temos também muitos animais relacionados a ela. Touros, éguas, cavalos, gatos, cães infernais, árvores como a bétula, por exemplo, estão relacionadas a ela.
animais que falam, que se comunicam, um gato falante capaz de tecer com um novelo de lã, corvos falantes, gansos que não apenas cumprem missões para Baba Yaga, mas também que revelam segredos para ela, árvores que sussurram. Se algum peregrino estiver perdido, Baba Yaga vai saber, não apenas pelo seu olfato, mas também porque os elementos que estão a cercando irão se comunicar, irão dizer a ela o que está acontecendo. O que todos esses animais representam a nível espiritual no folclore de Baba Yaga? Eles representam comunhão. Bruxaria não se faz sozinha, bruxaria se faz em contato com os espíritos. Dentro da cosmovisão eslava, muitos espíritos se manifestam através de formas animais e de formas vegetais. Árvores que personificam espíritos. Animais como o gato, como o touro, como a égua, que personificam espíritos selvagens, o poder da terra, das águas, do próprio ar. Automaticamente eles trazem informações importantes. Naturalmente eles trazem informações importantes para a bruxa, para o bruxo que comungam com eles. Não fazemos bruxaria apenas lendo livros. O estudo acadêmico é extremamente importante. Leiam, pesquisem, vão até folcloristas, vão até o trabalho de historiadores, mas bruxaria não se faz apenas lendo. Bruxaria não se faz sentado no sofá ou na internet, simplesmente compartilhando textos bonitos. Bruxaria não se faz compartilhando foto no Instagram. Bruxaria se faz trabalhando. Bruxaria se faz em contato e em comunhão com o gato, com o touro, com a serpente, com o bode, com o porco, com a bétula e com todos os componentes que estão na terra onde a bruxa se encontra. Uma bruxa sem contato com espíritos é uma bruxa limitada, é uma bruxa enfraquecida, é uma bruxa que está perdida dentro de si mesmo e precisa se reencontrar. Por isso, Baba Yaga conta com essa legião de espíritos que a cerca. Quando uma das vítimas de Baba Yaga foge da sua cabana, automaticamente o gato, o touro, a bétula e os próprios portões da casa de Baba Yaga a comunicam, a avisam, enviam a ela a informação. E é interessante quando a gente diz que os portões, as janelas, as portas conversam com a bruxa, porque a casa da bruxa está viva. A casa de uma bruxa é o lar dos espíritos de seus antepassados. A casa de uma bruxa é o lar das almas de seus ancestrais. As janelas falam. O espírito do vento passa pelas janelas e traz a sabedoria que a bruxa precisa. As portas falam, estão vivas e ela se comunica e está em comunhão com elas. É muito interessante porque na magia folclórica russa, as portas e as janelas representam os limiares do mundo espiritual também. Então, quando nós precisamos fazer um ritual e estamos distantes de uma encruzilhada, por exemplo, ou de uma ponte, ou de uma gruta, de uma montanha, ou de um lugar de difícil acesso que nós relacionamos ao outro lado, nós temos o limiar das portas. Eu tenho um ritual na minha casa e uma experiência interessante para compartilhar com vocês. Eu e o meu irmão Ethan Vicenzo estávamos preparando um ritual e dentro daquelas circunstâncias nós não poderíamos sair para ir a uma encruzilhada, para ir em um local espiritual que estivesse externo. E nós colocamos a casa para trabalhar conosco, porque a casa de um bruxo, a casa de uma bruxa sempre será uma ferramenta preciosa para a sua arte. Nós colocamos um pé no quarto e um pé na sala, no limiar, diante daquele lugar que está entre dois cômodos, ou seja, dois locais. E ao fazer o ritual naquele local sagrado, nós tivemos êxito, porque aquele também é um limiar que está entre mundos. E é muito interessante porque dentro da prática mágica com Baba Yaga, essa questão da casa também é ensinada. Trabalhe com as portas, com as janelas, com a cozinha, com o forno, com o pilão e o almofariz da sua casa, com a vassoura, com as panelas, com as conchas, com tudo que compõe o local onde você vive, onde os seus ancestrais também vivem.
O comportamento de Baba Yaga, o temperamento de Baba Yaga naturalmente não é fácil. Geralmente espíritos da floresta são arredios, selvagens, viscerais, e com ela não é diferente. O historiador e folclorista russo Vladimir Prop traça 3 características principais de Baba Yaga. A primeira, Yaga doadora, aquela que presenteia. Ela costuma presentear o peregrino viajante que chega até ela com um animal que o ajudará na jornada. Isso representa um dom, um talento. Quando nós nos dedicamos a ir até os espíritos, a ir até as divindades da floresta, a ter contato com a terra, com as pedras, com o rio, nós somos presenteados com talentos, com consciência, com poderes mágicos que estão atrelados a essa terra, a essas pedras, a estes rios. E Yaga doadora é aquela que traz a bênção para que nós sigamos o nosso caminho com a ajuda espiritual, com a ajuda mágica. A segunda característica citada por Vladimir Prop é Yaga guerreira, aquela que voa sobre o almofariz com um pilão e uma vassoura e destrói os seus inimigos e os devora. É uma característica presente nas bruxas e hoje em dia profundamente refutada, infelizmente. Bruxa precisa de guiança, bruxa precisa de contato com os ancestrais, mas as bruxas também precisam do aspecto Yaga guerreiro, daquele que é capaz de destruir. Yaga guerreira traz essa noção e consciência de como os espíritos selvagens são capazes de trazer assolação, destruição, dor e sofrimento também. Então não dá para romantizar um espírito igual o Baba Yaga, ou Lexi, por exemplo, ou Tia Borova, por mais dócil que ela seja. São espíritos que personificam a floresta, são espíritos que personificam não apenas o nascer das flores, mas também a decomposição dos cadáveres, a violência presente nas caçadas de animais selvagens. E isso tudo precisa ser levado em consideração quando entramos em contato com o mundo espiritual e com os espíritos da floresta. A terceira e última característica de Baba Yaga é Yaga raptora, aquela que rouba, que sequestra crianças e as leva para sua cabana, para sua casa na floresta. Em muitos contos, as crianças, os adolescentes que foram raptados por Baba Yaga conseguem escapar e voltam para suas casas com dons mágicos, manifestando capacidades mágicas. Esse rapto, esse sequestro tem um simbolismo muito importante, que é o rito de iniciação. Aquele que nos sequestra de dentro das nossas casas, do conforto das nossas casas, e nos leva até uma região completamente desconhecida, que é a floresta, que nos tira da zona de conforto, que testa os nossos limites, a nossa paciência, as nossas habilidades. Então uma criança, um adolescente que representa esse estágio da natureza humana ainda primário, que precisa absorver conhecimento e sabedoria para crescer, se desenvolver e se nutrir, volta para casa após a floresta, após a estadia com Baba Yaga, com sabedoria, com força, geralmente retratados pós-rito de iniciação. Agora são membros da tribo, agora são membros da sociedade, afinal de contas, sobreviveram às dores, às agruras que a floresta trouxe e infligiu sobre eles. O que nós podemos extrair disso para a nossa prática de bruxaria? Bruxaria também é dor, não é uma arte segura. Ela nos tira da zona de conforto, ela nos leva até a floresta, testa nossos limites, testa nossas capacidades, testa os nossos esforços e o nível de importância que dedicamos ao ofício ancestral. Bruxaria se faz rompendo os próprios limites, praticando a arte, entrando na floresta com reverência, reconhecendo que os ancestrais são os pilares de sua casa, os pilares de sua prática, abraçando a força e o poder das suas origens, sabendo de onde você veio, sabendo para onde você está indo e o que você quer. É com essa soberania, é com essa determinação, é com essa coragem e com essa verdade que nós sobrevivemos
a estadia na casa de Baba Yaga, que representa a floresta, que representa o rito de iniciação, que representa as provações e as agruras do caminho espiritual, que não é traçado por qualquer pessoa, é traçado por um viajante que está disposto realmente a trazer verdade sobre o altar, porque o forno de Baba Yaga sempre estará aceso para receber aqueles de intenção duvidosa e maliciosa. Baba Yaga sente o cheiro desse tipo de coração, desse tipo de intenção, e com certeza esse tipo de viajante irá render uma bela torta no banquete da velha Yaga. E aqui, diante esse crepúsculo, as primeiras sombras desta noite e as últimas luzes deste dia, quando eles se convergem e formam essa ponte entre os dois lados, é diante deste momento que eu deixo essa mensagem para você, neste mês das bruxas. Seja verdadeiro, seja reverente, valorize a sua magia e a sua bruxaria. Eu tenho certeza que não foi fácil chegar até aqui, foram muitas florestas, você se perdeu muitas vezes por esse caminho, já se encontrou com a cabana da velha Yaga muitas vezes, mas em todas elas você resistiu, você sobreviveu. Quantas vezes você pensou até em parar, em desistir de tudo, mas aqui está você em mais um mês das bruxas para comemorar a resiliência, o poder, a ancestralidade, a força da bruxaria que te move e te sustenta. Saiba disso, tenha consciência disso e lembre-se de onde você veio, para onde você está indo e quem é você, o que você quer. Sejam abençoados, sejam fortes e estejam com a bênção dos ancestrais sobre os vossos caminhos. Um beijo e até o próximo vídeo.